Eu sou Júlia e rejeitei meu melhor amigo. Meu melhor amigo confessou seus sentimentos por mim. Eu o rejeitei porque já tinha uma queda por outra pessoa. Em resposta, ele se tornou hostil, falando maldosamente de mim e do rapaz de quem eu gostava. Incapaz de suportar as críticas, o rapaz que eu gostava me abandonou. Desde que éramos crianças, Jake e eu éramos inseparáveis. Nos conhecemos na escola primária, nos unimos por nossa antipatia mútua pelo misterioso encontro da cafeteria, e a partir daí floresceu uma amizade que parecia inquebrável. Nós compartilhávamos segredos, respostas de dever de casa e inúmeras piadas internas. Quando entramos no ensino médio, nossos mundos ficaram maiores, mas nosso vínculo permaneceu sólido, ou foi o que eu pensei. Jake era o tipo de amigo que todos gostariam de ter. Ele era confiável, engraçado e sempre estava lá quando você precisava dele. Então, quando ele me pediu para nos encontrarmos em nosso restaurante local favorito em uma noite fria de outubro, eu não pensei muito sobre isso. Era nosso lugar favorito para comemorar boas notas, cuidar de corações partidos e planejar futuras aventuras. Naquela noite, imaginei que ele queria falar sobre sua última obsessão por videogame ou talvez desabafar sobre seus pais, que estavam em seu pé novamente sobre inscrições para a faculdade. Mas quando cheguei à cabine em frente a ele, algo parecia estranho. Jake estava nervoso, mexendo no dispensador de guardanapos, evitando contato visual. Eu o provoquei, perguntando se ele finalmente havia decidido confessar seu amor eterno pela senhora P. nossa excêntrica, mas querida professora de inglês. Ele deu uma risada sem entusiasmo, mas rapidamente ficou sério novamente. A conversa casual parecia mais pesada enquanto dançávamos em torno dos tópicos habituais. Finalmente Jake deixou escapar que precisava me contar algo importante. Eu me inclinei esperando outro de seus grandes planos para uma viagem de carro no verão ou talvez uma reclamação sobre sua juventude. Gente, tomei um susto, com o que ele disse em seguida me deixou sem palavras. Jake confessou que tinha sentimentos por mim, não apenas o tipo de paixões passageiras das quais rimos ao longo dos anos, mas sentimentos profundos e reais. Ele os guardava há um tempo, ele disse, com medo do que admiti-los poderia fazer com nossa amizade. Eu sentei lá, meu coração batendo forte, minha mente acelerada. Esse era Jake, meu melhor amigo desde a terceira série. O pensamento dele me ver daquele jeito nunca tinha passado pela minha cabeça. Claro, eu me importava profundamente com ele, mas apenas como um amigo, e havia outra razão pela qual eu não conseguia retribuir seus sentimentos. Eu tinha uma queda por outra pessoa, um cara da minha aula de arte chamado Tyler, que tinha 20 anos e tinha o talento mais incrível para fotografia. Rejeitar Jake foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Eu tentei decepcioná-lo gentilmente, explicando meus sentimentos por Tyler e como eu não queria estragar a amizade especial que Jake e eu tínhamos. Mas quando as palavras saíram da minha boca, eu vi a mágoa passar rapidamente por seu rosto, rapidamente mascarada por um sorriso forçado e um encolher de ombros. Nós fomos embora do jantar naquela noite com a promessa de continuarmos amigos, mas o clima entre nós havia mudado. Eu não conseguia me livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar, e não para melhor. Mal sabia eu que essa conversa seria o ponto de virada, marcando o fim da nossa amizade como a conhecíamos. Nos dias seguintes à confissão de Jake e à minha subsequente rejeição, notei uma mudança sutil, mas inconfundível em nossa dinâmica. No início, Jake tentou agir como se nada tivesse mudado, mantendo sua brincadeira habitual e me encontrando para nossos encontros de rotina. No entanto, a facilidade sem esforço que antes definia nossa amizade foi substituída por uma tensa corrente oculta de constrangimento que nenhum de nós conseguia ignorar. Eu me joguei na minha aula de arte, encontrando consolo em meus esboços e na companhia de Tyler, cuja presença se tornou cada vez mais reconfortante. Tyler, com sua confiança silenciosa e amor compartilhado pelas artes, era um contraste gritante com a situação complicada com Jake. À medida que meus sentimentos por Tyler aumentavam, minha culpa por Jake também crescia. Eu estava presa entre a possibilidade crescente de algo novo e a deterioração de algo antes sólido. Enquanto isso, a mágoa de Jake começou a se manifestar de maneiras que eu não tinha previsto. Começou com pequenas escavações veladas, como piadas sobre a idade de Tyler e suas ambições artísticas. Tentei ignorá-las, atribuindo-as à luta de Jake para se ajustar ao nosso novo normal. Mas com o passar das semanas, seus comentários se tornaram mais incisivos e descobri, por amigos em comum, que Jake estava espalhando rumores sobre Tyler e eu. Ele me pintou como alguém que o deixou entrar apenas para descartá-lo por outra pessoa. O ponto de inflexão veio quando confrontei Jake sobre os rumores.
Ele negou tudo no início, mas conforme eu insistia, insistindo que nossos amigos não fariam isso, mentir sobre essas coisas, ele explodiu. Ele me acusou de ser insensível aos seus sentimentos, de não considerar o quão difícil era para ele me ver com Tyler. A conversa terminou em uma discussão acalorada, com nós dois dizendo coisas que não podíamos retirar. Jake saiu furioso, me deixando sozinha, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e uma sensação avassaladora de perda. No rescaldo, nosso grupo de amigos se polarizou. Alguns ficaram do lado de Jake, acreditando que eu tinha sido injusta com ele, enquanto outros ficaram do meu lado, chateados com a forma como ele estava lidando com sua mágoa. A divisão tornou as reuniões sociais estranhas, e eu me vi me afastando, passando mais tempo com Tyler e menos com o grupo com o qual cresci. Tyler, por sua vez, me apoiava, mas estava compreensivelmente frustrado com o drama. Ele não se inscreveu para uma briga no colégio, e a tensão começou a afetar nosso relacionamento incipiente. Eu me vi defendendo-o constantemente, tentando dissipar as mentiras que Jake espalhou, enquanto navegava em minhas próprias emoções confusas. A tensão era palpável, e eu não conseguia me livrar da sensação de que eu era culpada pelo desmantelamento do meu vínculo outrora inquebrável com Jake. Conforme as semanas se transformaram em meses, a situação não melhorou. O comportamento de Jake se tornou mais errático. Sua hostilidade ficou mais pronunciada. As tentativas de reconciliação fracassaram. Jake encerrou qualquer esforço meu para consertar nossa amizade. Era como se a rejeição tivesse acionado um interruptor nele, transformando o amigo antes bondoso e leal em alguém que eu mal reconhecia. Preso nessa tempestade de emoções e conflitos, lutei para encontrar meu equilíbrio. Minhas notas começaram a sofrer. Meu trabalho artístico perdeu a alegria, e a sombra da minha amizade fraturada com Jake pairava sobre tudo. A realização de que eu nunca poderia ter meu amigo de volta era uma pílula amarga de engolir, agravada pelo medo de perder Tyler também para o caos que Jake havia criado. No coração da turbulência, um boato que Jake havia começado sobre eu ser uma dupla, uma insinuação de que eu estava enganando vários caras, foi a gota d'água. A frase, tão juvenil mas carregada de julgamento, se espalhou por nosso círculo com uma velocidade surpreendente, manchando a imagem que eu havia trabalhado tanto para manter, a de alguém direto e sincero em minhas negociações. Confrontar Jake sobre esse boato em particular foi muito difícil. Conforme as semanas se transformaram em meses, a situação não melhorou. O comportamento de Jake se tornou mais errático. Sua hostilidade ficou mais pronunciada. As tentativas de reconciliação fracassaram. Jake encerrou qualquer esforço meu para consertar nossa amizade. Era como se a rejeição tivesse acionado um interruptor nele, transformando o amigo antes bondoso e leal em alguém que eu mal reconhecia. Preso nessa tempestade de emoções e conflitos, lutei para encontrar meu equilíbrio. Minhas notas começaram a sofrer. Meu trabalho artístico perdeu a alegria, e a sombra da minha amizade fraturada com Jake pairava sobre tudo. A realização de que eu nunca poderia ter meu amigo de volta era uma pílula amarga de engolir, agravada pelo medo de perder Tyler também para o caos que Jake havia criado. No coração da turbulência, um boato que Jake havia começado sobre eu ser uma dupla, uma insinuação de que eu estava enganando vários caras, foi a gota d'água. A frase, tão juvenil mas carregada de julgamento, se espalhou por nosso círculo com uma velocidade surpreendente, manchando a imagem que eu havia trabalhado tanto para manter, a de alguém direto e sincero em minhas negociações. Confrontar Jake sobre esse boato em particular foi muito difícil. Do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado antes, o ar entre nós estalava de tensão enquanto eu me aproximava dele. Meu coração martelava contra a minha caixa torácica, raiva e mágoa lutavam pelo domínio. A acusação não foi apenas um golpe na minha reputação, parecia um ataque direto ao meu caráter, e de alguém que me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. Jake, precisamos conversar, eu disse, tentando manter a minha voz firme apesar da tempestade de emoções fermentando dentro de mim. Ele olhou para mim. O lampejo de desafio em seus olhos rapidamente foi mascarado por uma aparência de indiferença. Sobre o quê? Perguntou ele, embora a mudança culpada em seu olhar me dissesse que ele sabia exatamente qual era o problema. Sobre o que você estava dizendo sobre eu ser uma aproveitadora, eu cuspi a palavra como se fosse veneno. Você sabe que isso não é verdade. Você me conhece. Por um momento houve um lampejo do velho Jake, aquele que nunca teria pensado em me machucar, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído por uma máscara fria e dura. Talvez eu tenha pensado que sim, disse ele, sua voz cheia de amargura. Mas eu acho que as pessoas mudam.
Ou talvez elas apenas revelem quem realmente são. A conversa deslanchou a partir de suas vozes, palavras levantadas que nunca poderíamos retirar, arremessadas como armas. A dor de sua rejeição, a frustração com meus sentimentos por Tyler e a dor de ver nossa amizade se desintegrar explodiram em uma cacofonia de raiva e traição. No final não houve vencedores, apenas duas pessoas em pé no meio dos destroços de uma amizade que já significou tudo. Conforme os dias passavam e a tempestade de rumores se recusava a acalmar, Tyler e eu nos vimos cada vez mais presos aos olhos do público. Apesar de nossos esforços para ignorar os sussurros e olhares, o peso da opinião pública começou a cobrar seu preço. Tyler, que sempre se moveu pela vida com certa facilidade, se viu mal equipado para lidar com a constante enxurrada de julgamentos e especulações. Uma noite, enquanto estávamos sentados no meu pequeno apartamento-estúdio, cercados por minhas últimas obras de arte, a tensão que estava crescendo entre nós finalmente atingiu seu ponto de ruptura. Tyler, seu comportamento normalmente calmo desfiado nas bordas, expressou o medo e a frustração que estavam se formando em silêncio. Eu não posso mais fazer isso, ele disse. Sua voz quase um sussurro, mas carregando o peso de um veredicto final. Não é mais só sobre nós, é sobre esse circo ao nosso redor. Eu pensei que poderia lidar com isso, mas não posso. Eu tentei alcançá-lo para preencher a lacuna que de repente se abriu entre nós, mas minhas palavras pareciam vazias até mesmo para meus próprios ouvidos. Os rumores, a campanha rancorosa de Jake, envenenaram o que era puro e bonito entre nós, transformando-o em algo tenso e frágil. Não é verdade nada disso. Você me conhece, Tyler, você sabe quem eu sou, implorei, o desespero passando pela minha voz. Mas a dúvida, uma vez plantada, é uma coisa difícil de erradicar. Tyler olhou para mim, e em seus olhos eu vi a luta, o desejo de acreditar batalhando o cansaço da defesa constante. Eu sei, ele disse, e nessas duas palavras havia um mundo de tristeza. Mas saber não é o suficiente. É como se estivéssemos lutando contra fantasmas, seu passado, os rumores, os olhares. Estou cansado, e eu simplesmente não consigo com isso. Ele se levantou, e a cada passo que ele dava para longe de mim, o futuro que eu tinha imaginado com ele desmoronou em pó. Ele se foi, uma parte de mim gritando para correr atrás dele para lutar por nós, mas outra parte, exausta e resignada, me segurou. Após a partida de Tyler, eu me vi à deriva. A arca que antes era meu refúgio agora ecoava o vazio que eu sentia dentro. A tela permanecia em branco, espelhando o vazio onde a inspiração costumava florescer. Eu tinha perdido Jake, meu melhor amigo, por causa de uma verdade que eu tinha defendido, e agora eu tinha perdido Tyler, aquele que eu amava, para a mentira. Eu não tinha controle sobre a jornada. A partir desse ponto foi lento e solitário. Aprendi a encontrar consolo no silêncio, a apreciar a solidão que me permitiu refletir e curar. Minha arte evoluiu, não mais apenas uma fuga, mas uma maneira de processar e expressar a miríade de emoções que a provação havia despertado dentro de mim. Quando o capítulo final deste período turbulento da minha vida chegou ao fim, me vi sozinha, lutando com uma dor tão profunda que ameaçava me consumir inteiramente. A partida de Tyler deixou um vazio em minha vida que parecia intransponível, um lembrete constante do custo da verdade e o poder destrutivo dos rumores. A ausência de sua presença, outrora uma fonte de alegria e inspiração, agora parecia uma ferida que se recusava a cicatrizar. O apartamento-estúdio, outrora cheio de risos e a promessa de sonhos compartilhados, ecoou com o silêncio da perda. Minha arte, um reflexo da minha turbulência interior, tornou-se mais sombria, os traços na tela mais frenéticos, como se tentassem exorcizar os demônios da traição e do abandono. Nas profundezas do meu desespero, estendi a mão buscando consolo na sabedoria compartilhada de outros que navegaram pelos traiçoeiros mares de desgosto e emergiram do outro lado. Eu derramei meu coração em fóruns, em cartas para amigos invisíveis e em conversas tarde da noite com qualquer um que quisesse ouvir. A pergunta que queimava dentro de mim era simples mas profunda. Como você segue em frente quando o passado se apega a você como uma sombra? E então, estou na encruzilhada de minha própria criação, em uma dor que é um fardo e um professor. Eu estendo a mão para você, para qualquer um que tenha sentido a dor da traição, a dor do amor perdido e o peso de um mundo virado de cabeça para baixo. Como você encontrou o caminho de volta à superfície? Como você aprendeu a respirar novamente, a encontrar alegria no nascer do sol, a ver a beleza no que está quebrado? Deixei seu comentário, se inscreva no canal para mais histórias, deixa o like, obrigada, até o próximo.